A importância da família na autoestima das crianças. Estamos aqui ao vivo com uma super convidada, Violeta Borges. Para quem não me conhece, eu sou a Lise Harada, eu sou a mãe da Lia, sou casada, faço parte aqui do Super Moms e como trabalho no meu dia a dia, eu sou terapeuta sistêmica e eu trabalho ajudando as famílias, as mães, os adultos a resolverem as suas questões emocionais com a maternidade. Mãe que agem aqui, Violeta Borges já entrou. Vou chamá-la já para entrar ao vivo. Só um pouquinho. Sabadão, 4 da tarde, aqui no Brasil. Violeta está direto da Suíça, do inverno. Muito prazer. Para todo mundo que não me conhece, eu sou a Violeta Borges, do Manquiagem. Lá no Manquiagem eu costumo levar autoestima para as mulheres, ensinando a maquiagem de um modo prático, rápido e super acessível. Aquela forma de se maquiar que qualquer mãe na correria, sabe? Ou mulher que trabalha o dia todo possa fazer. Porque tem gente que joga um mito muito pesado em cima da maquiagem, sabe, Lili? No sentido de que é algo muito difícil, muito complicado, que só aquelas pessoas que ficam o dia todo cuidando da beleza têm tempo para fazer. E não, é algo muito simples. Então, assim, eu procuro bater nessa tecla sempre que todas podem ficar lindas, maravilhosas, gastando pouco, fazendo dentro de casa mesmo, só de um jeito bem prático. É isso, em suma. Todos maravilhosos que estão entrando aí. Né? Que delícia de tarde. Já tô aqui com o meu vinhozinho, ó. Sabadão, né, Lise? Sabadão. Então, olha, eu deveria ter feito um drink também, nem me liguei. E tá assim, para quem não sabe, né, eu tô no Brasil, no interior de São Paulo, a Violeta está na tá? Então, aqui são 4 da tarde, aí já são 8 da noite. Já são 8, Aqui eu tô bem verão, calorzão. Aqui tá e é inverno. E mesmo assim, eu imagino. E o nosso papo aqui hoje, né, que eu já estava conversando com a Violeta há um tempo, a gente gosta muito do tema de autoestima, né? Esse é o trabalho da Violeta, né? E de alguma forma, esse também é o meu trabalho, tá? A Violeta, ela trabalha nessa questão da autoestima feminina, que isso também tem as suas consequências positivas, né, no ambiente familiar. E num dia a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E você até relatou como a sua família, o comportamento da sua família sempre foi muito importante para que você tenha a autoestima e a autoconfiança que você digo assim, tem que hoje, foi fundamental. Né? Então você fundamental, pode até falar um pouco sobre isso para a gente começar. Eu começo a falar primeiro? Então? Tá. Pode eu falar costumo dizer o seguinte, que a autoestima se fosse uma construção. Você vai construindo a sua autoestima desde a mais tenra infância. Você vai acrescentando tijolinhos de autoestima. Tijolinhos você vai construindo ao longo de uma vida, você vai criando ao longo de uma vida. Para uma construção resistir a grandes temporais, ventanias, intempéries climáticas, precisa de uma base sólida, não precisa? Prédio feito em areia tende a ruir. Nós também somos assim. Então a gente tem que ter uma base forte. E essa base vem da infância, tá? Tudo realmente começa na infância. Por exemplo, eu tenho uma filha que hoje ela tem 8 anos, vai fazer 9 anos no final do mês. Eu sempre deixo claro para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é uma garota que eu pedi para Deus, sabe?
eu deixo isso muito claro para ela. Não que eu passe pano para os errinhos dela, jamais. Inclusive, eu sou uma mãe muito rigorosa. Meus filhos me Sim, acham extremamente brava. Mas, quesito de você elogiar, ressaltar os pontos positivos, os acertos da criança, isso é fundamental. É o tijolinho basilar que eu estou contando aqui, que a gente vai pondo sim, na infância, adolescência, fase adulta. E os pais, né, que são as principais figuras de autoridade, pais, avós, professores, padrinhos, tios próximos, a família próxima, o núcleo familiar mais próximo, são fundamentais no auxílio da criança a ir depositando esses tijolinhos, correto? Até porque sim, o sim. verbo, né, o que a gente fala, a gente está profetizando na vida do nosso filho. Se você fala para a criança, você é um burro, como você me erra isso? Nossa, tirou aquilo, uma marca. É como se fosse uma chibatada, sabe? No subconsciente daquela Sim. criança, ela vai se considerar pior do que as outras, ela vai se sentir inferior. Nossa, minha mãe me acha burro, minha mãe me acha que tem menos inteligência que os outros coleguinhas, entendeu? Então isso vai dando um sentimento de Sim, inferioridade, de se sentir menos. Se você é um sim, pai, uma mãe, que sim, você exatamente. elogia, que você fala, olha, você é o único no mundo, Deus não fez dois de você. Você é o único, olha quanto isso é bacana, sabe? Dando Sim, importância para isso mesmo. Que legal. Não existe outra é pessoa isso no mesmo. mundo com uma voz, com um timbre de voz semelhante ao teu, com o teu, com a tua impressão digital. A gente é único, ok? Então você tem que ir explicando isso Sim, para a criança, sabe? exatamente. Colocando isso na cabecinha dela aos pouquinhos, parabenizando sempre, nunca menosprezar, entendeu? E por aí vai, por aí vai. Sim, É assim que eu considero que sim. você vai construindo uma É, base forte na autoestima da criança. Agora vamos focar um pouquinho para as mulheres, né? Para o sim, feminino. Se você faz isso com a menina, enquanto ela é pequenininha, vai ser a mulher forte do futuro. A mulher que não vai sofrer num relacionamento abusivo. Mulher que não vai ser passada para sim, trás. E exatamente. que, se for passada para trás, vai dar a volta por cima, sabe? Vai dar a volta por cima, não vai ficar se E vai ser assim, vai vitimizando, perceber muito não rápido. vai Sim, ficar se vitimizando ou tentando se sim, matar, porque hoje em dia, adolescentes que levam um não no relacionamento se jogam na frente de um carro. O mundo tá tão sim, parece caótico e que vai com morrer. mentes É isso tão mesmo. fracas que é desse jeito, você entendeu? E tudo começa na Sim. infância. É, sim. E assim, na infância, Uhum. e na família mesmo, né? Porque a base de qualquer pessoa, né? Aquela sustentação do Exatamente. prédio, É a né? família. É a família, é a família. Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, eu trago assim, muito essa questão. Você falou, né, de que você é único, é só você, não tem ninguém igual você, outra pessoa igual você no mundo. E é isso que eu trago todos os dias, mesmo no meu dia a dia, porque nós somos realmente únicos. Cada criança é única. Então, por exemplo, eu tenho duas Sim. irmãs e você também Uhum. tem duas irmãs, né? Então a gente tem uma história, nós somos de três mulheres, três filhas mulheres, né? E se você pegar eu e as minhas irmãs, e eu pegar você e as suas duas irmãs que eu conheço, as Não, três são muito completamente diferentes, diferentes. né? Quando... Então, é a mesma coisa aqui em casa, só que as três, né, nasceram da mesma barriga, da mesma mãe e do mesmo pai, e mesmo assim são três pessoas muito diferentes e que foram criadas dentro da Princípios, mesma dos casa. Então, isso para mim é o mesmos maior valores. exemplo de que Exato. exatamente, exatamente, que mesmo você tendo vindo de um mesmo lugar, de uma mesma origem, nós somos únicos. Sim. Porque o que a gente vive na nossa história pessoal de vida é Sim. muito diferente.
Então, eu trago isso para a Lia, né, que tem 4 anos hoje, essa questão da identidade dela. Porque eu vejo assim, ela é muito vaidosa, ela busca muito Uhum. aprovação de como ela tá. Ai, tô bonita. Não sei se a Valentina era assim com 4 anos. Eu imagino que sim, né? Assim, ai, tô bonita, essa roupa ficou Sim, boa, tô sim. Não, maravilhosa, tô a linda. Valentina se acha tanto, Liz, que Então, ela nem assim, pergunta, ela tem certeza. Pergunta. Inclusive, ela anda com umas. ai, não, E agora ela, ela e não ela assim, pergunta mais. Tá inclusive, ela ótimo, eu tem um acho estilo só dela, maravilhoso. que muitas vezes eu nem concordo. Coloca uma Então, você vai assim pra é, escola? Vou, tomara, mãe. Ela nem pergunta, tomara. Ela tem certeza. então, mas certeza. Então, mas assim, e que bom, porque assim, a Lia, ela vai alternando. Tem dia que ela tá assim e tem dia que não. Então, nos dias que ela não está, que ela pergunta, eu sempre vou elogiando e ressaltando Sim, isso do positivo. Só que assim, não é só sobre exato. falar. Isso para mim é um fato, assim, para mim não é só sobre falar, olha, filha, você tá Uhum. maravilhosa, você é Sim, linda, você é o amorzinho da minha vida, você é a coisa mais importante da minha vida, tô sempre aqui com você. Mas é sobre também a minha postura, de que se eu me cuido, ela também vai sim. ter esse exemplo dentro de casa, porque não tem como eu ser a pessoa desleixada, descuidada, que não me cuido, O e aí exemplo ela vai me ver. arrasta, né? O Tanto exemplo arrasta, né, que Lizzie? exemplo arrasta, exatamente. E aí também essa postura. Não adianta também eu me arrumar, colocar um salto alto, mas por dentro eu As crianças tô mal, percebem. As crianças percebem né? tudo. Sim, Elas percebem tudo. Então, assim, não é só sobre essa parte exato. do físico, Uhum. né? Do que a gente enxerga mesmo. Mas é o que a gente não enxerga e que as crianças trazem Sim, muito nessa sim. questão da autoestima, Muito né? assim, E a gente, como a gente tem criança em casa, a gente vive sim, muito isso. E é uma preocupação, porque assim, o que eu vivo no meu dia a dia também de trabalho profissional, atendendo adultos, a maioria vem com sim. questões da infância. Uhum. A maioria. A serem trabalhadas, né? Questões Então, da assim, infância. aí eu Nós, me vejo. nós para serem Aí, então, desatados, né? é, em- exatamente. Então, assim, eu mesma, né, tenho várias questões que eu já consegui resolver, mas tem coisas que eu ainda não consegui resolver e que são coisas que eu lembro mesmo de novinha. Então, assim, eu sei que às vezes parece até uma neura, né? Até a gente gravou um podcast semana passada e eu falei sobre isso, que o meu maior desafio, quando eu junto o meu dia a dia na profissão e o meu dia a dia em casa, é não ficar surtada nas coisas que eu vejo em consultório para que Entendi. não aconteça com a Sim. minha filha. Que eu Vou falo assim, nossa, tenho tanto cliente evitar. que passa Deixa eu por isso, evitar, então né? deixa eu fazer a lição de casa aqui. Então, assim, muita coisa eu faço. Então, por isso que esse tema da live também é importante, porque, assim, mesmo a gente vivendo profissionalmente, né, essas questões, essas situações, ajudando outras famílias, a gente Com precisa certeza. fazer a lição Com de casa, certeza. sabe? Dentro da nossa família. Não Sim, tem outro caminho, não tem. Nós somos realmente sim. referência, né, para as crianças. E aí, deixa eu só Claro. falar mais uma coisa, né, antes de passar a palavra para você. A gente até já fez uma outra live há um tempão e eu falei muito disso, eu vou falar de novo, não sei se você lembra. Que as nossas crianças, e assim como nós, como qualquer pessoa, nós somos como um café com leite. É como se fosse aqui, ó, eu sou Uhum. metade minha mãe e metade meu pai. 50% cada um. Todas as células, as memórias, todas as informações do que eles viveram, de toda a família. Então, quando eu junto os 50% da minha mãe e do meu pai, é igual o café com leite. Quando a gente junta, a gente não separa nunca mais. Então, muitas crianças
e muitos adultos, tá? Isso não são só as crianças. Muitas pessoas têm essa questão de autoestima muito abalada, ou não tem autoestima mesmo, porque é como se alguns 50% dela não Entendi. valesse. Então, muita gente tem questões mesmo de comportamento. Ou Eu mesmo, né? Eu tive uma história com meu pai bem alienação desafiante. parental, né? Uma Sim, mãe sim. ou um pai que fala Então, mal mas aí o que que do cônjuge fala mal e aquilo achando que aquilo não vai afetar a criança, do mas a criança filho? fica extremamente Sim, afetada, né? Se ela escuta uma mãe xingando o sim. pai e É falando mal do porque, pai, ai, o pai não, seu pai não sim, presta, tá vendo? Não te buscou na escola de novo. E por aí vai, sim, entendeu? sim. Então, assim, esse é um detalhe que é muito, muito importante de ser compartilhado, porque existem papéis diferentes. Então, por exemplo, você é esposa do Luiz, você e o Luiz são marido e mulher. E aí vocês têm um outro papel, que são você é mãe e o Luiz é Hum, pai dos três. São claro. dois papéis diferentes. Então, assim, o que vem primeiro é o papel do marido e da Sim. mulher, na ordem de Uhum. importância, tá? Eu falo ali de prioridade mesmo. Primeiro vem o casal, e depois vem os filhos, e Uhum. nesse papel de mãe. E aí muitos casais brigam, ficam em confusão, né? Se separam, não se separam, e aí eles não conseguem separar esses papéis. O papel do homem com o papel do pai, o papel da mulher e o Exato. papel da mãe. E aí a criança fica confusa, ela fica assim, nossa, mas minha mãe tá falando que meu pai não presta. Então, 50% de mim não presta. Exatamente. É Aí o isso pai aí. fala, nossa, Isso. sua mãe Uhum. É louco, é, né? A é mulher tal tem coisa, fome de lua, é louca. é louca, Uhum. sua mãe é louca, ou outras palavras ainda Sim. mais pesadas. Uhum. Aí a criança fica, nossa, 50% de mim não presta, 50% de mim é louca. Uhum. Então, assim, e aí a criança, ela vai tendo autoestima ali, Despedaçada. assim, isso é um negócio que é muito dolorido quando a gente vê as crianças no meio de briga de casal. Porque elas não têm nada a ver com a história, né? Assunto de casal é assunto de adulto, só diz respeito ao casal e os filhos não têm nada a ver com Exatamente. isso. Mesmo assim, então assim, as crianças elas ficam realmente perdidas e elas são colocadas no meio de uma confusão. Só que os pais não fazem isso de propósito, É sem né? saber. Eles fazem Uhum. isso porque eles estão Sim. numa dor, eles estão sofrendo e eles não conseguem perceber que o próprio filho tá com esse problema de autoestima Sim. que pode Ou ser que por ele tá causa disso. absorvendo aquela briga. Às Então, vezes acha quando que a o gente filho não tá sente. nem prestando atenção, não tá ali, mas tá só. A criança sente, é uma antena. A criança é uma antena, Sim. né? Então, é que o que que acontece, né? E nem é só sobre o que a criança vê ou o que a criança ouve, mas a gente está tudo É, conectado no é, coração com a nossa família. sim. Então, mesmo que eu não fale, o filho sente. Então, é muito sutil mesmo, sabe? É ir percebendo assim as consequências no dia a dia, os efeitos, sabe? Tá indo bem na escola, não tá? Como que tá o comportamento? Mudou, não mudou? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da identidade, de cada pessoa ter a consciência e concordar com esses Sim, 100% de sim. onde a gente veio. Isso, para mim, essa é uma grande chave para Inclusive todo mundo a ter autoestima na aceitação, vida. né, Lise? Porque a Então, gente pode estar assim, falando aqui de realmente cometer sim, erros de verdade na vida. Por exemplo, ex-presidiário, aquele pai ausente, ou sim, então uma mãe que acontece. teve também, né? Sim, A tendência acontece. é o filho Sim, corta aquela parte da vida. No meu pai não presta, eu não vou conversar mais com meu pai. Minha mãe é isso, também não quero saber da minha sim, mãe. Mas muito pelo contrário, você só vai se dar bem na sua vida adulta quando você perdoa, quando você faz um modo de aceitação
e acolhimento, por mais podres, Sim, entre aspas, que seus pais possam ter sido com você sim, durante a tua infância. sim, Entendeu? exatamente. E também, vier assim, é essa questão de acolher como Uhum. eles foram, como eles são, é um Sim. aceitar Uhum. também, e é um concordar, Isso, amiga. Até sabe? Porque concordar assim, ó, é. se eu falasse, Esse pedacinho não tinha pego. Olha que porque assim, interessante. ó, é Uhum. só a gente fazer um Uhum. exercício. Isso é muito simples. Vamos supor, Certo, fica aí na posição de certo. Violeta agora. Em qualquer situação, de mãe ou de filha, de esposo, qualquer situação. Mas vamos supor que eu Uhum. fale assim, vamos supor que a gente Sim. brigou, aconteceu, eu tô te julgando, eu tô te criticando, ai, nossa, esse seu negócio de maquiagem aí não Brigamos, tá com brigamos. nada, sei Uhum. lá, alguma coisa, brigando. E aí fala assim, ai, tá bom, Violeta, eu te aceito, do jeito que você é. Certo. Aí é uma sensação. Aí agora eu vou falar para você, eu concordo. Olha, Violeta, eu concordo com você. Do jeito que você é e do Entendi. jeito que você faz a maquiagem. Parece que você se liga, né? Parece que você Você se liga mais consegue a pessoa, né? Quando você sentir fala, a eu diferença? concordo. Sim, tem muita diferença. Tem muita diferença. É porque, assim, eu concordo com você do Ô, Lise, jeito que mas você é. vamos Não combinar que importa o o concordo é que você difícil, né, faça, Lise? Ele tem que ser não muito importa trabalhado, o como. principalmente em É caso de um abandono, desafio. entendeu? É. Sim, que assim, aí, imagina aqui, ó, duas coisas. De um lado, você tem tudo que você critica, que você não concorda na pessoa, que você não aceita e que você acha que não está certo. Certo. Uhum. Aí, do outro lado aqui, outro lado da balança, você coloca a sua vida. Aí você fica com o quê? Você fica com a birra, as queixas, o julgamento, tudo de que você considera ruim, ou você fica com a sua vida hoje. Então, assim, é uma Uhum. escolha, é uma Sim. postura diante da vida Uhum. mesmo. É uma postura. Não quer dizer que seja fácil, porque eu mesma passo Sim, é um por esses exercício que desafios você tem que fazer, né? diariamente. Todo Então, assim, dia. Exato. é um exercício diário, é diário. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, da terapia, Não é rápido. não é rápido. Não tem respostas Assim, imediatas, né? Não tem respostas imediatas. existe assim, a fantasia de que tal terapia vai me salvar, a constelação familiar vai me salvar, tal coisa é muito mágico, é milagroso, mas assim, é um passo de cada vez. Assim, eu não consigo resolver a minha Sim. vida de 40 anos Uhum. em uma sessão. Eu não consigo resolver uma vida de 50 anos, de 60 anos Uhum. em algumas sessões só de terapia ou de algum curso de Uhum. autoconhecimento. Isso leva tempo. E aí, esse concordar é o maior exercício que a gente Sim. pode fazer no nosso dia a dia. Porque é isso que traz, e assim, e o concordar com o pai dos nossos filhos, com outras famílias, que às vezes a gente tá ali junto, concordar com os nossos próprios Uhum. pais, do jeito que eles são, é o que a gente pode fazer para salvar a humanidade. Sabe? Para mim, é um ato assim gigantesco, realmente de salvar uma sociedade, Sim. de salvar todas as famílias. Porque só quando a gente concorda com todo mundo do jeito que eles Uhum. são, independente do que eles façam, que a gente não tem Julgar, né? Quem esse somos nós para papel de sermos julgar. juízes da vida alheia, né, Lizzie? Sim, exatamente. Então, assim, se a gente cuidar do nosso, Faz a todo gente já sentido, faz faz muita todo coisa, sentido. sabe? Então, assim, então, assim, Aí, ó, como criar hoje com essa live, eu adultos, já acrescentei como. mais uma palavrinha para eu fazer os meus exercícios pessoais. Porque eu trabalhava muito a aceitação, sabe?
Agora eu vou acrescentar mais uma, Então, concordar, né? então troca, Porque não é fácil você concordar com troca algo que é o muito diferente do aceitar. que você vive ou Não, do que você acredita, né? é um É um desafio. desafio. Sim, é um desafio. O que você pode fazer? Você faz um exercício de tirar essa Aham, palavra aceitar e usa o concordar. certo. Então, assim, eu até tinha colocado ali no texto da live, né? Como criar nossas crianças, né? Para serem adultos autoconfiantes e donos de Uhum, si, né? Como, assim, para mim é muito assim, a minha missão é como entregar adultos sim. melhores na Uhum, sociedade, né? Como que os sim. nossos filhos serão Uhum, adultos incríveis na sociedade. É concordando com o nosso, com a gente mesmo e com outros uhum, 50% que compõem eles, né? Independente do sim. que aconteça ali na relação de casal, tá? Então, assim, esse é um desafio muito maior do que pra gente, porque nós somos Uhum, casadas, né, sim. com o pai dos nossos filhos. Mas tem muita mãe, tem muita mulher, tem muito pai que tá separado. Exatamente. Exatamente. E aí o desafio é Muito maior. Porque maior às vezes ainda, aquele é ex-parceiro maior. adota uma postura que é completa diferente daquilo que você acredita ser o bom, o justo e o sábio. E aí, Sim, como é que você faz sim, para concordar sim, com isso, né? É bem complicado. sim. É, aí isso tem muito a ver com o feminino, né, que é o que você traz mesmo, né, no seu dia a dia, no seu conteúdo, de cuidar desse feminino, porque eu acredito Sim. também, né? E isso é um processo assim que eu tô em Aham. andamento. Você tá bem mais avançada que eu nesse sentido, né? Mas assim, de estar atenta mesmo ao autocuidado, a essa essência do feminino de se cuidar. Aham. Isso é muito importante. Ah, por falar nisso, um parênteses. Parece Você que tá não, mara, viu, mas amiga? A faz sua make muita está diferença. Ah, divina! então, Tá especial. lindíssima! Arrasou! Olha, eu Fez o confesso que curso da tô maquiagem, não fez? tentando, tá? Fez! Então, fiz. Às Sim, vezes tem a sim. mentoria aí, né, para dar uma ajudada, mas é isso, assim. Por exemplo, antes de você, né? Eu nem sabia o que era lip tint, né? Agora eu uso lip tint quase Sim. todo dia, sabe? Porque assim, eu percebi assim, é uma coisa Tão muito mínima, né? Que simples já dá. e que é barata, e é barato Exatamente. e que já Sim, dá um up, sabe? No dia a sim. dia, passa aqui. É assim, então assim, são coisas que eu não me atentava e eu realmente Aham, nem sabia que existia, sabe? sim. Eu realmente assim, e é muito bom quando a gente consegue, sabe? Mesmo que no dia a dia, trabalhando em casa, você fala, "Ai, hoje eu não vou entrar em vídeo, em reunião, nada, nem vou passar batom, sabe? Eu tenho uns Sim. negócios desses, Aham. assim, falar, ai, hoje eu não vou ver ninguém, então, ai, ficar de cabelo Aham. preso, sem batom, sem nada, mas, gente, às vezes eu falo, nossa, mas pra quê, né? Exato. Não é para as outras pessoas também que eu me Sim, arrumo, é para eu claro. ficar E bem. querendo ou não, a gente tá sempre passando na frente de um espelhinho Então, dentro de mas sim, se querendo ou não, você vai estar se vendo. sim, E aí, como é a forma que você quer se enxergar? sim, Né? Você quer estar vendo aquela pessoa com cara de é, acabada, assim, sim, tipo, acabei de acordar? Ou você quer se enxergar como aquela pessoa que já tá ali, toda sim, maravilhosa, lutando para conquistar o seu lugar ao sol, sim, né? É tudo uma questão de que imagem você sim, quer ver de si mesma, sim. entendeu? Faz muita diferença, assim. E assim, aí nessa relação com as crianças, né? Elas percebem muito Percebem. mesmo. Falam, nossa, Ela como sentem no ar. você nossa, ela fala muito, assim. Então, assim, e aí é diferente, sabe? Você percebe assim, até um sorriso, sabe? A criança olha para você e fala, nossa, o que aconteceu? Sim, Não, lógico. Aquilo que hoje você você falou tá do de exemplo, salto. né, Lizzie?
Se a menina, ou até mesmo o menino, É muito eles estão engraçado. observando que Nossa. a mãe se cuida, que o pai se Também. cuida, que eles cuidam da saúde, que eles fazem algum tipo de atividade física, né? Que eles não ficam comendo hambúrguer e pizza todo Sim, dia. A criança sim, está vendo aquilo, sim. entendeu? E está só absorvendo. Sim, tá vendo? É, exatamente. E uma outra coisa, até que você falou aqui hoje no comecinho, é essa questão de quando as crianças ouvem dos próprios pais, né? Isso, o que incentiva, o que valoriza, o que dá ali um up mesmo. Nossa, você tá maravilhosa, você é incrível. Assim, é mais do que palavra também, porque não é só falar, né? Sim. Como eu disse, é a Aham. postura. Só que assim, quando a gente também vai falando, aquilo vai entrando, Vai, sabe? Vai ajudando ali a com formar certeza. as crenças. Nossa, mas assim, se meu pai me acha Quem maravilhosa, se é o minha mãe me Joãozinho da acha escola para me maravilhosa, achar feia, né? todas as Exato. pessoas, exatamente. Isso, Faz. isso faz muita diferença. Então, isso para mim é um ponto que eu falo assim, é Sim. isso eu faço todos os Aham. dias. Eu falo, Lia, você é linda. Ninguém ouse falar Sim. para você que você não é. Mesmo que talvez você esteja num dia ruim e você se ache Sim. que não tá, Aham. você se acha feia, por exemplo, mas você não é. E ninguém pode Sabe? falar isso de você. Então, assim, sabe essa sensação assim de que eu não Sim, aceito nada exatamente. menos que isso? E é essa a minha preocupação, Você porque passou eu bullying já, vivi amiga? Ou isso na nunca? Na pele, fase de escola? sabe? Passou? Ai, passei, né? Eu era criança que usava óculos desde os 5 anos, então você imagina. Sim, eu tive Os bastante questão de aparelhos, o que que você autoestima, imaginar. tive, Mas eu não sei se sim, as crianças. Ô, usei aquele Liz, deixa eu te aparelho falar uma coisa assim, interessante. Eu sabe? não sei se as crianças do passado tinham um mindset mais poderoso ou não. Hoje em dia, a criança não pode escutar nada, que ela já fica extremamente traumatizada. Primeiramente, a gente escutava esse tipo de bullying, porque não deixa de Sim, ser um bullying, é um bullying sim, mas isso parece que não nos abalava é tanto, um sabe? bullying, Por exemplo, eu sim. também, eu passei muito isso, mas isso não me abalou, Então, entendeu? mas eu acho é que assim, é a Sim. história de cada um mesmo, tá? Então, assim, o que a gente carrega nas nossas memórias inconscientes, o que a gente carrega na nossa história de vida, vem desde o que os nossos antepassados, os Aham. nossos pais, avós, bisavós, tataravós viveram, porque o nosso Sim, corpo veio do corpo deles, né? Então, a gente carrega aqui no nosso corpo sim. todas essas memórias. E aí a gente também carrega o que a gente viveu Sim. dentro da barriga da nossa mãe. Então, se eu, por exemplo, eu, Lise, passei por alguma situação dentro da barriga da minha mãe, ou alguma história de antepassado que foi traumática para mim, porque assim, ó, o que é traumático Exato. para mim pode não ser para você, e Aham. vice-versa. Porque realmente cada um é cada um. Mas, por exemplo, se eu passei por um trauma dentro da barriga da minha mãe, aí eu nasci, cresci, sofri um bullying ou alguma outra coisa, às vezes aquilo é só um Ah, gatilho que traz tá. aquele Desencadeia, né? trauma, Desencadeia sabe, algo mais vivido dentro da profundo. barriga. Aham. Isso. Então, por isso que, por exemplo, se alguém te chamar de feia, você vai falar, nossa, que louco, eu sou Aham. maravilhosa, sempre fui. Aí a pessoa olha pra mim, você fala, aí vamos supor, você fala pra mim, nossa, Alice, é muito feia. Será que eu Aí eu vou sou assim, feia mesmo, nossa, né? é Começa a verdade, ficar né? se questionando, né? Aham. Então, você entendeu? Porque Sim. depende realmente de cada um, porque depende muito da história. Então, pode ser que a mesma palavra, o Aham. mesmo bullying ali, eu encare de Sim. uma forma muito diferente da sua. Então, assim, e existem muitas coisas realmente que a gente vive na vida de adulto que vem ali de alguma coisa que a gente nem tá lembrando aqui, sabe? A nível consciente. Não sei se você já passou por alguma situação assim de, tipo, você tá bem, tá tudo bem dentro de casa, vivendo, fazendo as coisas, trabalhando, aí acontece alguma coisa, não sei.
qualquer Ah, coisa, aí o seu sim, dia com dá uma certeza. Parece que murchada, mudou a assim. Nossa, eu vibração, tava né? tão bem, por que que Cai agora eu aquela não tô? vibração. Aham. É, então, mas isso acontece porque às vezes foi alguma coisa que às vezes ou você viu na TV, ou você viu uma palavra, porque o Sim. inconsciente, ele tá todo instante trabalhando. E aí Aham. ele vai te mandando sinais todos os dias. E às vezes aí você fica meio, O que que nossa, mas por aconteceu, que eu tô né? mal? Nossa, mas eu estava bem, por que que agora eu tô assim, quero, sei Que lá, ficar doideira. quieta? Isso acontece muito, porque às vezes é Aham. algum Sim. desses gatilhos Ô, mesmo, Liz, sabe? e é muito doido a Então, gente assim, aí pensar eu. no seguinte: Sabe? olha o tamanho do poder que a gente dá para as pessoas, se a gente acredita piamente no que elas estão falando pra gente, no que elas estão dizendo a nosso Sim, respeito. Olha o tamanho do poder, exatamente. né? Sim, exatamente. Então, assim, quando a gente conquista mesmo, eu acho que é uma conquista, quando a gente consegue ter essa autoestima, a autoconfiança, e quando a gente consegue colocar isso nas crianças, aí Exato, não tem tempo ruim, sabe? Aí Olivia. elas não ficam E, reféns de um julgamento, elas não ficam reféns de aham. uma De imagem que elas têm que padrões, ter, né? De padrões que de estão, pessoas não, de que querem se padrões aproveitar. pré-definidos por essa sociedade, né? Tão exigente que a gente vive. Isso, E também, exatamente. Lise, Sim, porque para mim é uma total, questão de segurança, né? É uma questão de segurança para não se envolverem claro, com qualquer tipo de exatamente. relação. As relações abusivas, Sim, tóxicas, tem muito a ver com isso, né? Porque eu acabo projetando no outro para que o outro resolva sim. ali as minhas questões, as minhas Liz, dores, e tá me levando para o acolhendo, campo né? da Enfim, família, N da coisas, né? autoestima no seio da família, é muito interessante um trabalho também de todos os membros daquele núcleo familiar se elogiarem, se respeitarem, ressaltarem os pontos Sim, bons, porque aí a exatamente. autoestima de todos aqueles membros vão estar numa vibração mais alta, entendeu? Aí a chance Sim, de uma onda, igual você exatamente. falou, de virar, sabe? De estar tudo legal e fica ruim de repente, diminui drasticamente. Se a energia de todo aquele núcleo Sim, familiar está elevada, tá todo mundo se respeitando, estão elogiando, estão agradecendo é, os trabalhos de cuidado. Eu costumo falar assim, trabalhos de cuidado. Por exemplo, o trabalho que o pai tem de levar o filho na escola é um trabalho de cuidado. Trabalho de uma mãe fazer um almoço para o filho, é um trabalho de sim, cuidado. Trabalho de uma mãe dar um banho na criança, é um trabalho de cuidado. Então, assim, se tiver um respeito, um elogio, um obrigada por cada trabalho de cuidado, de cada membro daquele núcleo familiar, parece que você está colocando mais tijolinhos naquela autoestima de cada um daqueles membros. E é muito sim, importante, porque não se enganem. Não é porque o pai e a mãe são adultos que sim, eles vão se sentir super-heróis. Muito pelo contrário. Principalmente quando as crianças são novinhas, às exatamente. vezes a autoestima, o alto valor de cada pai e mãe está extremamente fragilizado. A mulher, porque às vezes acabou de ter um neném e está se sentindo de mal com o próprio corpo, ou então está em depressão. O pai, porque sente uma carga imensa de ter que sustentar a família, de ser o provedor, o pai perfeito, o pai que dá Sim, conta de tudo. Então, é um pai e uma mãe que cada qual tem as suas próprias fragilidades, as suas autocobranças internas gigantescas. Então, assim, é muito importante também sim, o trabalho de autoestima, não só nas crianças, mas nos maridos, nas esposas, em todos aqueles integrantes do núcleo sim, familiar. Porque não adianta só a criança ter uma autoestima elevada e o pai e a mãe estão em frangalhos, entendeu? exatamente. E também, assim, a gente só consegue oferecer para o outro o que a Tem, gente, exatamente. a gente tem, o que a gente tem. E assim como os nossos pais, né? Só conseguiram Sim, oferecer para a gente o que sim. eles tinham ali emocionalmente, né? À disposição. Então, assim, é um Então, e a gente tem que exercício buscar, diário igual você falou, a mesmo, gente só pode sabe? dar o que a gente tem. Então, vamos pegar agora de novo para o universo feminino. Se a mulher Sim, não está se sentindo bem, não está gostando do que está vendo no espelho,
não tá se achando uma mulher interessante. Gente, e vejam bem, quando eu falo de mulher interessante, eu não tô falando só de beleza, não. Eu tô falando de mulher interessante em 360 graus, sabe? Você Sim. tem que se Então, trabalhar, mas não é é só o. exteriormente. Você tem que ler, você tem que fazer cursos, Sim. você tem que assistir bons filmes, bons documentários, sabe? É, realmente se cuidar de E dentro para também, fora, não só assim, de fora para dentro. sim, por, porque assim, é muito importante essa questão de buscar o conhecimento, porque eu acho que isso traz muita bagagem Sim. para as pessoas se sentirem mais Aham. autoconfiantes, né? Para estar em qualquer conversa, em qualquer ambiente. O que eu acho muito importante também é você estar cercada de Tudo. pessoas, porque o ambiente diz Você tudo. tocou num ponto que a gente ainda não tinha É mencionado você nessa estar live, mas que é cercada de fundamental, o ambiente. pessoas que te colocam para Exatamente, menina. cima. Então, assim, eu fico muito As atenta, tanto companhias isso em relação amiguinhas, a né? Lia Quem são também, as as amiguinhas, né? crianças, tá? Porque é assim, ó, não isso Não, não tem a ver nada com a ver. classe social, isso não tem a ver Não, com nada a ver. questão econômica, onde mora, Aham. não tem nada a ver com isso. Mas assim, tá cercada de pessoas e Exatamente. famílias que lidam muito bem com essas questões Sim. de afeto, De de respeito, né? cuidado e que Sim. estão sempre Aham. elevando o nível, sempre elevando o nível. Então, assim, eu sei que às vezes no ambiente familiar você não tem muitas condições de estar, tipo assim, se Aham. afastando, né? Faz. Mas faz tanta diferença, né? Às vezes fala, nossa, mas por que quando eu tô com essa Exata. pessoa eu fico mal? Nossa, eu tô ótima agora, assim, então assim, sabe, acende a luzinha. Nossa, mas essa pessoa sempre me deixa mais E deprê. o Mas por que que eu vou continuar contrário saindo com também é essa igual. Tem pessoa? Por pessoas que 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 você eu vou chega perto, você fica continuar? naquela alegria, naquele entusiasmo, né? Sim. Então, assim, eu acho que o ambiente, além de todas essas questões emocionais, de físico, de essência do feminino, de Sim. tudo, mas assim, é o ambiente também. O ambiente que você Faz. vai circulando Total, faz total muita diferença diferença. nos seus Muito, sentimentos, no modo de muita visão de diferença. vida, tudo. Sim, sim. É assim, é estar perto de pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá assim, ela tá num nível mais Aham. elevado que eu. O que que Vou ela tem espelhar, feito né? Vou para fazer ter aquele trabalho de espelhamento, chegado né? ali? Exato. É, eu vejo muito assim, sabe, as Sim. famílias que têm filhos mais crescidos? Aí eu falo, nossa, gente, os filhos são Aham. incríveis. Que eles fizeram? Sabe Vou assim? descobrir, vou descobrir. Aí eu vou, aos poucos, eu Aham. vou chegando, sabe? Tipo, Sim, vamos fazer alguma sim. coisa assim. Porque assim, né? Assim, são Claro, fases que a com gente ainda vai certeza. chegar, né? Mas Sim. é muito interessante, porque tem várias coisas. Então, assim, muitas coisas Sim. ajudam na autoestima dos nossos filhos. E o que eu acho também muito importante falar, a Não tem gente não controle. tem É controle sobre triste a vida dizer isso, deles. né? Porque a gente queria colocar num potinho, colocar ali na Assim, estante, proteger para sim, sempre, mas não tem controle. exatamente. Então, assim, ó, é claro que eu faço tudo que eu posso para elevar a autoestima. Eu faço tudo que eu posso para que ela não passe pelos problemas Sim. emocionais que eu vejo os adultos Aham. passando e que vem resolver na terapia. Mas, assim, mesmo assim, eu não tenho controle de tudo. Então, assim, o que eu faço é o meu papel de amenizar e ajudá-la a Aham. resolver o que ela precisa resolver. Porque, assim, eu já relatei várias vezes, né? Ali traz muitas questões que, quando Da eu onde veio ouço, eu isso? falo, Da onde veio gente, mas isso, assim, né? é só Aham. uma criança falando. É assim, ela fala de quando ela estava Gente. dentro da minha Aham. barriga, ela fala do parto, ela fala muitas coisas. Então, assim, Sei. ela tem muita coisa para resolver. Só que eu não Exatamente. posso resolver as coisas por ela. O que eu posso fazer
eu escuto, né? Eu tô ali olhando para ela e eu tô conectada no coração, Você vai acolhendo mostrar as o que ela me ferramentas fala também, né? Você e mostra o vou, campo de ferramentas. sim, aí eu vou falando, exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha que consegue resolver tudo, que tem esse controle, mas a gente não tem, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem. Então, assim, aí isso é assunto para outra live, né? Assim, que a gente, no final Sim. da história, a gente não tem Meninas, se controle vocês sobre tiverem sonhos. alguma pergunta que vocês A queiram gente fazer não pra tem gente, pode controle. colocar aqui, tá? Podem deixar perguntinhas Sim. aí. Ó, e a Passa, hora inclusive já estamos indo passa pro muito final, né? Gente, eu rápido, tô já numa tá gripe. quase. Vocês não Já. estão entendendo. Eu tô Então, aqui meu respirando Deus. pela boca, só pra vocês terem uma ideia. Tá gripe que eu tô. Sim, tá Não, muito e nesse frio. frio aí, né? Não consigo nem imaginar, né? Até o corpo acostumar. Ah, conta rapidinho. Já, Você tá aí na já levei um Suíça ano. há um ano Aham. já, né? Que vocês Sim, sim. mudaram por causa do trabalho. E como que é a autoestima das crianças aí? Dos Assim, quando eles meus, dos chegaram, a meus, ai, eles Valentina estão já foi para a ótimos. Nossa, a escola. Valentina já tá falando francês fluentemente. Já tem uma melhor amiga aqui. Ai, Já que está linda. super inserida no ambiente escolar. A professora elogia demais ela, chega até a comparar, fala que ela às vezes se destaca mais do que os alunos francos-suíços, entendeu? Então, ela tá Nossa, que legal. assim, show de bola. E os gêmeos também. Os meus gêmeos, eles têm um pouquinho de atraso de fala, mas a gente já está com uma fonoaudióloga online no Brasil e aqui também as professoras já estão com mais atenção em relação a isso. Eles já falam tudo, mas você percebe que tem dificuldades em pronunciar algumas palavras. Mas eles são super Ah, sociáveis, tá. adoram, eles é, sentem falta do Brasil, eu percebo, mas eles eu não vejo as crianças tristes Sim. querendo voltar, sabe? Sentindo falta de alguma coisa. Sim, Não, eu não vejo isso neles. Então, assim, graças a Deus, adaptação show, sim. show de bola, graças a Deus. Sim, Ai, que bom. Então, e isso eu também acredito que isso tem muito a ver com a autoestima que vai sendo construída com e com a certeza. autoconfiança. Porque, por exemplo, eu sei que cada pessoa tem um Sim. perfil Ô, comportamental Lizzy, também, pode falar uma coisa, né? só para não perder esse gancho. E Oi, não é querendo me achar, tá. não, mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sinto isso plenamente. Se eu fosse uma mãe que tivesse chegado aqui, ficasse chorando, ai meu Deus, eu não falo o idioma, que Exatamente. saco, não consigo me comunicar. Que saudade do meu país, da minha família, das minhas amigas. Ai, não tem trabalho aqui, tá tudo horrível, que frio dos infernos, não sei o quê. Sim. E ficar assim o tempo inteiro Saudade da minha praguejando, mãe. reclamando, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, não Sim, é o apartamento que eu queria, sim, a decoração não tá boa. Né? Você pode ter certeza que essas crianças estariam infelizes, mas sim, certeza, e eu digo isso mãe, eu não digo nem isso pai, sim, tá? Porque a sim, mãe é a base da família principal. No meu julgamento, tá, gente? Cada um pode ter seu entendimento. sim. Mas É o a pilar. mulher, Eu a também mãe é o penso isso, pilar, entendeu? É né? a Não tem mãe que como. edifica o É o lar. É pilar. a mulher, Sim, é a esposa que sim, edifica o lar. Entendeu? Então, se eu tivesse sim, com a mentalidade fraca, chorando, reclamando, tá tudo péssimo, horrível, odiei isso aqui, você pode ter certeza que essas crianças não teriam a adaptação que elas tiveram. sim, Não teriam. Isso eu tenho certeza. sim. Entendeu? Sim, eu acho. Então, isso eu acho que é essencial mesmo. E o que eu percebo é de muitas famílias, né, que se mudam Nossa, Liz, para o que tem fora de do mulher Brasil. deprimida, expatriada deprimida, você não tem ideia. O que eu Sim, converso com mulheres aqui, sabe? eu imagino. Passa aí para eu atender. Pode deixar. Manda meu WhatsApp, fala, ó, faz. Mas assim, então, o que que acontece, né? Aí a gente sai, vai para um outro país, tá? E fica assim, ai, Povo esses frio, suíços, povo sei lá, num tom chato, de né? Sei julgamento. lá. Aham, Ai, povo reclamando, falando chato. mal. Então, assim,
Mas assim, claro que Sim. tem. Aqui no Brasil também, que a gente fala, nossa, meu Deus, né? Cada brasileiro. Aham. Sabe, a gente tem isso. Só que não adianta, você tá num outro lugar, não adianta ficar Não, e outra lamentando e coisa, você na quer saber frente o que eu das penso sobre crianças, isso, né? Lizzie? Eu Então, me assim, coloco numa faz posição muita de diferença. humildade. Isso Quem faz que é a muita forasteira? diferença. Sou eu. Eu me coloco no meu lugar. Quem é que tem que aprender Sim, os costumes? Sou eu. Entendeu? O país é deles. A forasteira que sou sim, eu. Você aqui não pode falar sim. alto, eu vou abaixar meu tom de voz, sabe? Exatamente. Se aqui os costumes são X, Y, Z, eu vou ter que me adequar aos costumes X, Y, Z, entendeu? Eu não vou sair detonando, falando que eu Sim, tô odiando, entendeu? Etc. Eu tenho que me adaptar. Eu que cheguei aqui, sabe? E é isso que eu acho que as pessoas não entendem. As sim, pessoas querem que o mundo gire em torno do umbigo delas. Isso é o ápice do egoísmo. Pais sim. egoístas criam filhos egoístas. Por É, isso que a nossa sociedade está doente. sim. Doente. Entendeu? E tem, é isso mesmo, né? A gente Exatamente. não é o Muito centro longe do disso. universo, nem os nossos filhos, né? Então, isso é um exercício. Então, mas essa adaptação, né? Eu acredito muito das crianças aí, né? Da Valentina, Exato. principalmente que já é maior, vem Sim. muito dessa Aham. autoconfiança da autoestima mesmo, Total. sabe? Tipo, ó, e é aquela Fazer o que coisa, precisa é ser fazer o feito. que precisa ser feito. Olha, é nessa escola que Exatamente. você vai, agora você vai aprender Aham. francês, é outro idioma Ah, deixa eu e falar tal um ponto coisa, e interessante vamos que também. vamos, Só que né? assim, eu já sabia que para ela ia ser um ponto muito difícil, que ela ia chegar num país diferente, ela ia ser inserida num contexto sociocultural completamente diferente. O que que eu fiz? Eu preparei a criança para esse momento. Antes da gente chegar aqui, Sim, ela fez um curso de francês. Eu fiz com ela um curso de francês voltado para crianças. Eu não nem deixei ela fazer sozinha. Era online, ok, que era online, mas eu sentava com ela. Filha, agora nós vamos estudar juntas, porque a mamãe não quer que você chegue lá totalmente crua. E eu conversava com ela sobre os desafios que ela teria que enfrentar. Eu quis preparar a minha filha para esse desafio, que sim, foi, eu acho que, o maior da vida dela, tá? Ainda na fase adulta, que ela veio encontrar diversas montanhas para percorrer, diversos desafios, eu tenho certeza que esse impacto aos 7, 8 anos foi o maior desafio que a Valentina, como ser humano, enfrentou, sabe? Então, como eu sabia que seria sim, um com grande certeza. desafio, eu não deixei a coisa rolar. Eu preparei a minha filha para esse momento. Eu conversei muito com ela. Eu fiz curso de inglês com ela. Eu fiz curso de francês com ela. Eu conversava sobre o clima com ela. Conversava sobre os desafios que ela iria enfrentar. Sobre os coleguinhas. Sobre as culturas diversas que ela iria conviver. Entendeu? Então ela chegou aqui já com a mente aberta e pronta para absorver isso tudo. Eu jamais ia trazer a criança e tacar ela Sim, assim, mesmo sabendo que foi isso que sim, aconteceu, ó, porque ela vem de um contexto e foi inserida em sim, outro, né? Acaba sendo jogada mesmo, mas ela foi jogada, de sim. certa forma, super bem preparada, entendeu? Então, é que eu acredito muito nessa questão Exatamente. da antecipação. A Demais, antecipação. Isso demais. Você ajuda saber o que vai demais, acontecer. demais A ali criança para as se crianças sente mais se segura. adaptarem. Sim. E sabe o que é também? As Aham. crianças como parte do processo. E isso Sim. também vira tema para Ai, outra live. posso só falar uma Mas coisa disso assim, sobre parte do outro dia eu estava processo? conversando. Pra vocês terem uma Pode, ideia da Valentina, pode. aconteceu isso também durante a gravidez dos gêmeos. Gente, essa criança nunca teve ciúme dos irmãos. Ela tinha tudo para fazer birra, para se enciumar, para ter raiva deles. Sim, Nunca a Valentina teve ciúme dos gêmeos. Por quê? Porque ela fez isso que a Lizzie falou. Ela foi inserida no contexto. Desde quando estava grávida, mesmo antes de engravidar, ela já era pequenininha, ela tinha uns 3, 4 anos. Eu conversava com ela, falava: filhos, os irmãos estão chegando. Olha os maninhos da barriga da mamãe, nós vamos cuidar deles juntas, sabe? Ela foi sim, inserida no contexto, entendeu? Ela foi preparada para quando eles viessem ao mundo. E ela foi preparada no sentido sim, de me ajudar, que ela ia ser a filha mais velha, e eu vi dois meninos gêmeos, eu talvez precisasse da força dela, da ajuda dela. Então foi muita conversa, muito preparo. E aí, quando eles nasceram. Gente, desculpa a minha voz. Desculpa, eu tô fã aqui 100%, vocês
Ó, já, perdoe. inclusive, já Então, vai assim, dar ela uma hora foi de live. extremamente A gente preparada para precisa esse encerrar. momento, tá? Ela foi preparada Sim, e, graças a Deus, tirou de letra. sim, Ela não faz birra, ela não enfrenta, eu não enfrento crise sim, com ela, o que é normal. Qualquer criança que nasce um irmãozinho mais novo, a criança se desespera porque perdeu o nossa, reinado, né? Com ela não houve isso, gente. Então, assim, é o que a Lizzie falou, é sim. antecipação, conversa, Eu acho, preparo, autoestima, tudo. sim. É, assim, é tudo junto e misturado mesmo. Até só para encerrar aqui, Hum, a Patrícia colocou aqui, vi um comentário, ó, nem sempre é possível preparar a criança para essa mudança. Na verdade, cada criança, eu acredito, que encara de uma sim. forma diferente, né? E aí isso tem muito a ver com a base que tem em casa, essa base Uhum. emocional de apoio, de acolhimento, da antecipação. Ansiosa, Então ela não com muita fica ali ansiedade. Ansiosa não vai numa ficar, né? É, ansiosa, numa ansiedade ou naquele sim. O que efeito que de vai ser pega de surpresa. acontecer, né? De, Uhum. de Lizzie, ser se o pega de adulto surpresa fica que. Então, ansioso, assim, você imagina uma criança de 8 anos. É surreal. exatamente, sim. E, então, assim, esse Tem. preparar tem muita coisa envolvida. E quando, para mim, né, eu falo essa questão de fazer parte do processo, é, é de Uhum. fazer parte mesmo. Olha, nós vamos mudar, nós estamos aqui Sim. escolhendo alguns apartamentos, olha aqui Uhum. as fotos dos apartamentos, qual que você Isso. acha, sei lá, mais bonito, qual que você gostaria de morar ou não. Assim, Sim, mesmo que sim. não é a criança Uhum. que vai decidir em qual apartamento você vai morar, mas assim, Aquilo. ela se Uhum. sente parte daquilo, né? Ela se sente, nossa, eu tô sendo incluída Uhum. nesse processo. Então, eu também sou importante, eu Sim. também faço parte dessa família. Então, assim, são É. coisas assim muito Gente, quando eu falo simples preparo, não é uma do coisa dia a dia. miraculosa. É É conversar com a é criança. coisa assim Resumidamente, é você banal, assim. explicar o que vai acontecer, Olha, sabe? E sim, aí, em relação a preparar mais para essa parte sim, de idiomas, por exemplo, se não tem condições de comprar um curso de francês ou de inglês, YouTube tem milhões de cursos de graça para criança, entendeu? É sim, questão mesmo de sim, você bolar um plano, uma exatamente. estratégia, sabe? E é questão de prioridade também, de preocupação. A minha Sim, principal prioridade era o bem-estar da Valentina quando ela chegasse aqui, muito mais do que o dos gêmeos, porque os gêmeos são pequenos, bebês, sim, né? Eles não tinham entendimento, mas ela já tinha 7 anos, né? Então, assim, o baque da sim, Valentina ia ser o baque mais violento de todos, maior que o meu, maior que o da minha prima, maior que o do meu marido. Então, assim, ela era o meu foco, sim. ela era a minha prioridade. Então, assim, se eu tivesse que gastar dinheiro com o curso, não era para mim, era para ela. Eu não fiz curso de francês, a Valentina fez. Eu não Para fiz ela, com curso intensivo de certeza. inglês, a Valentina fez. Vocês estão entendendo, gente? Então é tudo questão de prioridade, tá? E quem não tem dinheiro, tem o Sim. YouTube aí de graça, que tem Exatamente. um monte de conteúdo de graça aí para quem quiser, entendeu? Tem um monte de coisa, com certeza. Ó, eu só vou ler aqui o comentário da Patrícia. Ela coloca assim, ó, eu como psicóloga tento sempre preparar as minhas filhas para todo tipo de mudança. Mas quando viemos viver para Genebra, a mudança foi um pouco complicada. Porque assim, cada Claro. história. Você conhece a Patrícia? Ela mora em Genebra também. Deixa Você eu ver, eu conhece, não Via vi o comentário. Patrícia? Gente, eu não tô conseguindo ler o comentário de ninguém aqui. Eu conheço uma Ah, tá. Patrícia que mora aqui, mas É, eu não sei se é é a um dos mesma. mais recentes. Não, não, essa aqui eu não Ah, conheço, não. Não sei quem que é, então não. deve É ser. outra Patrícia. Ah, então é outra Gente, Patrícia em cada Genebra. Ó, família que tem uma coisa. Então, história, assim, cada ela. criança tem uma mentalidade, né? Sim. Não, aí que tá, não dá pra comparar. Tem Peraí, aqui, Liz, deixa eu assim, eu falar uma não coisa sei importante quantos aqui, ó. anos tem Ó, as gente, uma filhas da coisa muito importante. Patrícia também. Não podemos Sim. comparar crianças, não podemos comparar mulheres, não podemos comparar famílias. A Violeta é uma mulher, a Patrícia é outra, a Liz é Sim. outra, a Suzana é outra, a Maria é outra, a família da Liz é uma, a família da Violeta é outra. Cada uma tem um contexto, cada uma tem um pensamento, cada uma tem uma prioridade. E tá tudo certo. Ninguém tá julgando ninguém, ninguém tá falando que é melhor ou pior Sim. que o outro. Eu só tô aqui expondo o que eu fiz para os meus filhos se sentirem acolhidos em um outro país, tá? Graças a Deus, a minha experiência foi show.
entendeu? Às vezes a minha experiência, se vocês tivessem aplicado exatamente como eu fiz, poderia não ter um desempenho tão bom quanto eu tive, tá certo? Então, Sim, assim, cada um é de um exata, jeito, é a gente não porque pode se comparar. cada A um é pior de cada doença um. da sociedade é a comparação, porque, como eu disse no começo da live, somos únicos, exclusivos, maravilhosos na nossa desigualdade somos maravilhosos, tá? Então, assim, tá tudo certo, tá tudo Sim. ok, entendeu? Não é porque a criança da Patrícia, por exemplo, teve alguma dificuldade que a adaptação dela foi melhor ou pior do que a dos meus filhos, não tem nada a ver, tá, gente? É, exatamente. E aquela coisa, e é lá no futuro, né, Entendeu? que a gente vai Exatamente. saber. Assim, é lá no futuro. E assim, de qualquer forma, eu sempre acredito, né, que O toda mãe, todo pai melhor que faz o que pode. consegue fazer, o que é Isso, possível, isso. faz o melhor. E eu acho que é Exato, aí que está a perfeição de cada pessoa. A gente exato. faz E o o que a gente melhor que a gente consegue pode, fazer, né? né? E tá tudo certo. E aquela questão. Exatamente. E aquela questão do controle, de que a gente não tem controle É, de nada, é soltar o exato. controle também, Uhum. né? É soltar o controle e também permitir que a vida Ô, Liz, também vá e outro dando ponto ali também os muito seus importante, toques. por mais que o pai e a mãe prepare e põe a criança no curso tal e converse e se tem aquele DNA próprio da criança, às vezes a criança não fica legal, entendeu? Sim, então, mas é isso que quando eu trago essa questão da identidade e do que aquela criança, do que aquele filho viveu Sim, sim, desde quando estava dentro da barriga, claro. né? Porque por mais que a gente se esforce, às vezes a Então, criança tem tem o jeitinho dela todo particular, entendeu? Independe, sabe? exatamente. Sim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, ó, Não, papo esse papo é tão incrível. Já deu agradável, uma Lizzy, que se hora, der, você a gente vai ficar acredita? aqui, ó, horas e horas a fio, Sim. porque, olha, Nossa, a gente é fica tanta coisa que até tem para falar sobre amanhã. autoestima, sobre autocuidado, sobre a Sim, importância sim, das crianças terem uma autoestima inabalável na vida adulta, na vida futura que eles terão. Isso aí é tema para sim. horas. Com certeza. E assim, né? A Sim. certeza de que a gente Uhum. faz o melhor pelos nossos filhos, sem autocobrança, sem se julgar, sem se culpar, viver todos os dias mesmo, o momento presente, cada momento, né? Sim. E Cada curtir. Eu acho assim, fase, muito né? de Curtir cada curtir o fase. processo, Uhum. curtir cada fase. E aí a gente também consegue se cuidar. Eu não sei o que vem antes, o que vem depois, né? Mas e a gente se cuidar também. Eu acho que isso é muito importante, porque É. é a gente primeiro, depois os nossos filhos. Porque E se a a gente gente não se tiver esquece bem, muito como é que nós disso, vamos dar conta né? de terceiros, de filho, marido, e casa, não sei o quê, se a gente não tá Sim, bem? Aí fica tudo mal, exatamente. entendeu? Fica todo o entorno É fica isso mesmo. péssimo. Então a gente tem que estar fortaleza, a gente tem que estar Sim, estrutura, a gente tem que estar bem para poder passar isso para nossos amores, para quem a gente ama, para quem a gente quer bem, é entendeu? isso Então por mesmo. isso, meninas, se Sim. Então, fortaleçam. Esse é o recado final da live. Se fortaleçam. assim, Vão trabalhar a autoestima, sim, vão trabalhar o amor próprio, o interior. Isso é a chave, tá? Se vocês estiverem bem, tudo fica sim, bem, tá bom? sim. Exatamente. E a minha palavra final aqui, né, é que a gente cuide da gente mesmo Sim. antes de qualquer outra pessoa e que a gente tenha essa consciência de Uhum. onde a gente veio, sabe? O nosso Sim. cada 50%. Então, da nossa família, de onde a gente veio e Sim. de onde Com vieram os certeza. nossos filhos, né? Ah Aí lá, o não tem Marcelo quer como um dar errado, abraço, Lizzy. né? Ei, Marcelo! Vou mandar um abraço, um Ai. beijo. Um beijo pro Sim, Luiz, sim, né? tá Que vai cuidando ficar aí das com as turminhas quando eu tô crianças, né? aqui. Então, mas que bom, né? Nós somos muito privilegiadas, né, Sim, graças Violeta? Isso eu a tenho muita Deus. certeza. É, A gente é a muito Deus. privilegiada mesmo. Então, vamos Vamos, com passar isso certeza. para frente, né?
o que a gente tem de valor de família, o nosso trabalho interno, o nosso cuidado. E é isso. E obrigada a Sim, todo mundo que sim. passou aqui na live, que colocou os comentários. Então tem uma. Então a Patrícia, ela falou que não te conhece, tá? Patrícia de Genebra não te conhece, já fica aí com Segue contatos. lá a maquiagem, Quem Patrícia. sabe, Segue né, lá que você vai Patrícia? gostar. Segue a maquiagem. Sim. Ó, é Patrícia Oliveira Grande, ó. Vocês duas estão em Genebra. Aproveita já o networking aí, aproveita o contato, né? Eu que Obrigada. agradeço. Prazer Melhoras para imensurável estar aqui com você. você nessa Se tarde cuida aí nesse gostosa. frio. Um Muito beijo no bom. coração de cada maravilhosa que entrou aqui nessa live. E se tiverem alguma pergunta, deixe no comentário da live, né, Lizzy? A Lívia vai deixar a live salva lá no Sim, com Superbonus. certeza. E aí, se alguém ficou com alguma dúvida, deixa Isso. lá, tá bom? Um Isso, beijo, meninas. exatamente. E a gente está por aqui. Um Tchau. beijo, tchau, até a próxima, hein? Beijo. Uma hora a gente combina outra. Obrigada. Beijo, melhor.